Vamos à nossa segunda aula do dia, agora com ciências. Nós iremos realizar as páginas 15, 16 e 17. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a reflexão do som. Nós vimos que, assim como a luz, também o som é refletido através de um obstáculo ou de uma parede. Quando nós estamos em um local grande, fechado, que possui poucos obstáculos, ou então quando nós estamos em um local aberto, que nós encontramos um obstáculo como uma rocha, um objeto ou um animal, então as vibrações ela vai encontrar com esse obstáculo e voltar à sua origem, produzindo assim o eco, certo? Na aula de hoje nós iremos continuar a falar sobre a reprodução do som e a sua reflexão aqui nas atividades da página 15. Lápis na mão. Aqui nessa primeira atividade nós temos aqui uma ilustração, onde mostra como o eco é produzido e utilizado em diferentes situações. Nesta imagem nós podemos ver aqui um navio, então ele produz as vibrações que vão até o fundo do mar e elas retornam para o navio em forma de eco. Eles utilizam essas vibrações para ver se tem algum navio afundado no oceano e também para perceber, mapear o oceano. Temos aqui também um golfinho produzindo ondas sonoras. Eles usam as vibrações para se comunicar e também para caçar suas presas, certo? Aqui na atividade A você vai pintar de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas refletidas, ou seja, quando as ondas voltam à sua origem em forma de eco, ok? Na atividade número 2, nós iremos relembrar sobre as características do som. Vocês lembram quais são? Timbre, intensidade e tom. Então vocês irão ler a atividade, as falas dos personagens e ligar de acordo com as suas características, certo? Nós iremos fazer também um jogo dos sons que vocês irão utilizar as cartas do material de apoio de vocês. Vocês podem fazer esse jogo em dupla aí na casa de vocês com uma pessoa da sua família. Vamos às orientações. Jogo dos sons. Para jogar este jogo, você irá escolher uma pessoa para jogar com você. Você vai utilizar essas cartas do material de apoio, as cartas com palavras e também as cartas com imagens. Este jogo é um jogo da memória. Na sua vez ou na vez do seu adversário, ele vai retirar duas cartas. Uma do monte de cartas com palavras e a outra das cartas com imagens. Ele tem que retirar o par correto dessa carta. Por exemplo, se você retirar poluição sonora e na carta das imagens você retirar o golfinho, então um golfinho não representa, o som de um golfinho não representa poluição sonora. Então você vai voltar as cartas ao monte e vai passar a vez para o seu adversário. Mas se você retirou a carta poluição sonora e nas imagens você retirou esta carta que representa a poluição sonora, então você pontua e joga novamente, certo? Vence o jogo quem pontuar mais, ou quando terminar o jogo, conte as cartas que você retirou do monte. Vence quem tiver mais cartas. Aqui na página 16 do livro de vocês, nós iremos falar sobre os sons e a audição.
Nas aulas anteriores nós conhecemos como que as vibrações do som é produzida e também como que ele se propaga além de suas características, certo? Hoje, na aula de hoje, nós iremos ver como que as vibrações se transformam no som que nós ouvimos através da audição. Vamos ler aqui a abertura. Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas, como elas se espalham e quais são suas principais características. A partir de agora você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos. Isso é possível pelo sentido da audição que capta e interpreta os sons. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpretados pelo cérebro como sons. Vamos ver aqui uma imagem, uma ilustração sobre a nossa audição. Acompanhe comigo. Observe aqui nosso processo de audição. Nós temos aqui um aparelho de som que está produzindo ondas sonoras, onde são captadas por nossas orelhas. Essas ondas sonoras, elas atingem aqui uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. As vibrações do tímpano, eles movem três pequenos ossos, se movem suavemente. As vibrações desses ossos, eles passam por um líquido que está aqui dentro desse órgão em espiral, no formato de espiral. Esse líquido, ele vai mover os nervos, que vai levar informações até o cérebro. E o cérebro vai transformar essas informações em sons. E aí nós passamos a identificar o som. Ainda na página 16, vamos ler algumas curiosidades sobre a audição dos animais. Vamos ler. A primeira é sobre as aves. As aves não têm grandes orelhas externas. Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram ficam sob as penas. As serpentes não escutam sons, mas sentem as vibrações do ambiente em que estão. Os insetos podem ouvir por estruturas presentes no abdômen ou nas pernas. Vocês sabiam disso? Que os insetos, eles podem ouvir por umas estruturas que eles têm no abdômen e também nas pernas? Bem interessante. Os cães e os gatos, vocês já viram como que os cães e os gatos, eles fazem com as orelhas e também com a cabeça quando estão desconfiados de alguma coisa? Por que isso acontece? Vamos ler. Cães e gatos são capazes de mover as orelhas assim que eles podem captar sons vindos de diversas direções com mais facilidades. Então, como vemos aqui na imagem, olha, quando vemos assim um cachorro, um gato dessa maneira, eles estão procurando captar algum som que está vindo em sua direção. Então, fazendo isso, esse movimento com as orelhas, eles têm mais facilidade de captar o som em diversas direções. Aqui na página 17, nós iremos falar sobre como nós podemos perceber o som através do nosso corpo. Aqui nós temos uma imagem. Temos aqui uma pessoa que está batendo aqui no tambor, produzindo vibrações sonoras, e a menina que está reagindo com a dança. Vamos fazer a leitura. Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que em bailes e festas, para pessoas surdas ou com deficiências auditivas, as caixas de som sejam viradas para baixo, para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música.
Ao colocarem as caixas de som viradas para o chão, então as vibrações vão entrar em contato com o chão, que vão se espalhar. As pessoas que estiverem no salão vão sentir as vibrações através do seu corpo e assim elas podem dançar e se divertir. Aqui nós temos aqui, esses 3 retângulos explicando melhor a situação. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, como o pandeiro, o tambor, o chocalho, a bateria e triângulo, são mais fáceis de serem identificados. Se estamos próximos a uma orquestra, caixa de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até nosso corpo e pela frequência sonora nós podemos dançar. Logo aqui abaixo nós vamos falar um pouco sobre as pessoas com deficiência auditiva. No nosso Brasil, aqui no nosso país, existem muitas pessoas com deficiência auditiva. Algumas dessas pessoas nasceram com essa deficiência e outras adquiriram aí ao longo da vida por diversos motivos, ou problemas de saúde ou até mesmo por acidente. Então, como essas pessoas fazem para interagir, para se comunicar? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é importante que a criança, seja diagnosticada, passada por um profissional o quanto antes, para ver se ela tem algum problema na audição e assim, junto a um profissional, buscar soluções para isso. Logo aqui abaixo nós temos aqui um textinho falando sobre as pessoas surdas. Vamos lá. As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar, por meio de sinais. No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, Libras, que é a segunda língua oficial em nosso país e pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Então, nós temos aqui a língua brasileira de sinais, que é a Libras, utilizada não somente pelas pessoas surdas, mas por outras pessoas que são ouvintes, para que possa se comunicar com uma pessoa que é surda. Aqui na página 17 nós podemos observar o alfabeto em Libras. Aqui na língua portuguesa, no Brasil, para os brasileiros, e aqui do outro lado para os britânicos, o alfabeto em sinais da Grã-Bretanha. Então nós podemos observar que existe diferenças entre as letras daqui e as letras do alfabeto de lá, o alfabeto britânico. Vamos observar algumas diferenças entre elas. Observe. Vamos conhecer um pouco mais sobre Ludwig van Beethoven. O compositor Ludwig van Beethoven criou algumas das obras de maior influência musical. Ele transformou a música clássica ocidental. Por exemplo, Beethoven estabeleceu novos padrões para sinfonias, compondo obras mais longas que serviam para expressar ideias importantes e sentimentos profundos, e não apenas para divertir. Seus trabalhos compreendem 9 sinfonias, uma ópera e muitas peças musicais para pequenos grupos e para instrumentos solistas, como o piano. Aqui nós temos o retrato pintado de Beethoven. Vamos saber um pouco mais sobre a carreira, o início da carreira dele.
Beethoven nasceu em Bonn, na atual Alemanha, em dezembro de 1970. Ele aprendeu composição musical com o organista oficial da corte de um nobre. Tornou-se organista assistente aos 11 anos e logo depois publicou a sua primeira composição. Vamos saber também um pouco sobre a fama de Beethoven e também sobre o início da sua deficiência auditiva. A fama crescente e a surdez. Beethoven se tornou conhecido como pianista de imenso talento. Muitos moradores ricos de Viena apreciavam sua música e pagavam bem para ouvi-la tocar. No final da década de 1790, Beethoven começou a perder a audição. Durante algum tempo, continuou a compor e a se apresentar como antes. Em 1819, no entanto, já estava completamente surdo. Daí por diante, não se apresentou mais em público, dedicando a maior parte da sua energia a compor música. Nos últimos anos de vida, Beethoven criou obras mais longas e mais complexas. Em 1824, regeu a primeira apresentação de sua Nona Sinfonia com grande sucesso. Apesar de não conseguir mais escutar a música, Ludwig van Beethoven morreu em Viena, em 26 de março de 1827.